depois da prévia do Censo Demográfico 2022, alguns municípios serão impactados com a perda de recursos federais. A principal preocupação de alguns prefeitos é a perda de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, que é repassado pelo governo federal com base no porte das cidades. E para explicar detalhes sobre esse impacto, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista de Participação de Pacto Federativo, o deputado Silvio Costa Filho, que já está aqui com a gente no meio-dia em Brasília, e ele vai explicar para a gente detalhes dessa redução no repasse aos municípios. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Kis. Quero primeiro lhe parabenizar pelo programa, pela audiência, dizer da alegria de poder participar do seu programa na tarde de hoje. Muitíssimo obrigada, deputado. Deputado que pela segunda vez está aqui com a gente no meio-dia em Brasília. É sempre muito bom receber o senhor aqui, trazendo informações em primeira mão, né? Que é essa questão do censo, inclusive, é uma informação nova que também trará impacto, especialmente para quem vive nos municípios, terá impacto aí no repasse de recursos. Deputado, e eu já começo pedindo para o senhor explicar para a gente qual o grande impasse em torno dessa questão. Olha, Kis, primeiro eu tenho pautado o nosso mandato no Congresso Nacional, trabalhando por uma agenda em defesa dos municípios do meu estado de Pernambuco e do Brasil. A gente tem trabalhado fortemente nessa direção. E o que a gente observa é que, desde a Constituição de 88, infelizmente, muitos municípios no Brasil estão perdendo a sua capacidade de investimentos. Para você ter uma ideia, antes da Constituição de 88, 60% do que se arrecadava ficava nas mãos da União, dos estados e municípios, e 40% nas mãos da União. Nesses últimos 30 anos, a pirâmide se inverteu. Hoje, 60% do bolo tributário fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. Significa dizer que cada vez mais os municípios e os estados da Federação Brasileira estão perdendo a sua capacidade de investimentos. E eu digo sempre que o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília, mas ele está, sobretudo, nos estados e nos municípios. Até porque são nos municípios que nós temos os nossos maiores problemas de ordem social. É o problema da falta de uma creche, da falta de um posto de saúde, de uma rua que não é calçada, da falta de um atendimento na área de uma ação social. E é fundamental que os municípios brasileiros eles possam poder recuperar a sua capacidade de investimentos em infraestrutura e investimentos em programas sociais. Então, a gente tem trabalhado aqui dentro do Congresso para defender a pauta municipalista, os mais de 5.500 municípios do Brasil e, naturalmente, trabalhar por esse novo pacto federativo, que o novo pacto federativo dialoga com a recuperação de receitas. E como você bem disse, nós tivemos aí o censo que fez um estudo populacional das cidades e detectou que 836 municípios tinham diminuído a sua população, o seu número de habitantes. E, com isso, esses municípios terminaram tendo perca de receitas. São quase 3 bilhões de reais que os municípios podem perder só esse ano de 2023. E o debate que está havendo é que, segundo a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, e a própria FNP, esse estudo do censo que foi feito não foi observado algumas questões e alguns dizem que não foi bem feito. Então, isso carece de um novo estudo que o censo precisa fazer para que a gente possa ter um diagnóstico mais claro sobre a realidade populacional de cada município. Então, o que é que está havendo? Está havendo essa perda de receitas para os municípios. A gente está trabalhando junto ao TCU e ao governo federal para que isso seja revisto, até que um novo estudo possa ser feito pelo censo. E nós estamos, Kis, agora no mês de fevereiro, solicitando uma audiência
com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, com todos os prefeitos do Brasil, para que a gente busque uma solução e os municípios não sejam prejudicados, porque, ao final, quem perde é a população brasileira. Deputado, só para a gente que está aqui entender, quem está nos assistindo também, essa divulgação do censo foi uma prévia do censo do IBGE ou já foi o estudo completo? Olha, ele é uma prévia que foi feita, e com essa prévia já começou a ter reduções. Então, há um debate jurídico sobre isso, que a gente está analisando e tentando construir com o próprio governo federal. Tanto é que a perda que estava estimulada para o mês de janeiro, o próprio Tribunal de Contas da União solicitou que não fosse retirado o dinheiro dos municípios e fossem preservados. Então, o próprio Tribunal de Contas da União ele está defendendo também hoje a tese dos municípios. A verdade é que, na nossa avaliação, houve falhas do próprio censo em relação ao monitoramento e à formatação na nossa avaliação de analisar a quantidade habitacional por município. A gente precisa fortalecer o censo, sem dúvida alguma. O censo ele cumpre um papel social fundamental, que é o nosso IBGE. Ele cumpre um papel importante para a sociedade brasileira, mas esses estudos que foram feitos em muitos municípios do Brasil, ele carece de uma análise mais técnica, e é isso que a gente quer discutir com o governo federal, para que esses estudos sejam feitos novamente, numa modelagem diferente, para que, de fato, a gente tenha um extrato real da população e a quantidade habitacional, o número de habitantes por município da Federação Brasileira. Isso será fundamental para tudo. Será importante para o governo ter a realidade habitacional, será importante para os municípios preservarem os seus repasses do Fundo de Participação do município. É fundamental que os municípios possam ter esses recursos para prover investimentos na área econômica, em infraestrutura e também na área social, para poder atender bem a população brasileira. E aqui a gente tem alguns dados, para quem está nos assistindo, que é interessante, que fala que o novo censo rebaixou a população de cerca de 800 cidades pelo país, e um prejuízo total no valor de 3 bilhões no ano. Como é que está a sensação? Eu pesquisei e vi que alguns municípios, inclusive, colocaram uma multa no valor de até 10 salários mínimos para aquelas pessoas que se recusassem a responder o censo do IBGE. O que é que os municípios têm feito nesse momento para tentar reverter esse prejuízo aí no repasse? Olha, os municípios eles querem poder colocar toda a sua equipe técnica da gestão, a exemplo de agentes de saúde, a exemplo de agentes comunitários, servidores do próprio município, para ajudar a equipe do próprio IBGE a poder fazer, de fato, essa checagem. Até porque nós temos municípios do interior do Nordeste brasileiro e de várias regiões do país, que às vezes você tem a sede, mas você tem o distrito, você tem a zona rural, tem áreas que ficam mais longe do próprio centro da cidade, e eles alegam que esse número populacional ele não foi creditado, não foi computado pelo próprio estudo do censo na cidade. Você disse muito bem, foram 836 municípios que o censo aponta uma redução no número de habitantes. Isso significa dizer que esses municípios vão perder o equivalente a quase 3 bilhões de reais de queda de receita. Então, o que é que acontece? Como é um governo novo, a gente precisa agora unir esforços para que a gente possa avançar numa pauta programática e avançar no novo censo, para que possam ser feitos de forma técnica, de forma bem feita, envolvendo a todos os entes da federação, para que a gente possa ter, de fato, um diagnóstico real. Porque com o censo bem feito, isso vai beneficiar, sobretudo, o governo federal. Nós temos muitos projetos
na área habitacional, como Minha Casa Minha Vida. Nós temos projetos sociais, como o Bolsa Família. Então, quanto mais a gente tem um censo bem feito, mais o governo vai ter um extrato da sociedade brasileira, e é nessa construção que a gente tem trabalhado dentro do Congresso Nacional. Perfeito. Deputado, eu tive informações que o senhor esteve, inclusive, junto ao Tribunal de Contas da União e junto ao Banco do Brasil, para tentar também reverter a situação e tentar fazer com que esses municípios não tenham esse prejuízo aí no repasse dos recursos federais. Quais foram os extratos dessa reunião? O que é que o senhor teve de informação aí para repassar para os municípios? Olha, Kish, foi uma reunião muito positiva ontem que nós tivemos com toda a diretoria do Banco do Brasil. Conseguimos fazer com que o banco pudesse cumprir a decisão do TCU, que solicita que os repasses sejam mantidos. O Banco do Brasil se comprometeu aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, a repassar mais de 300 milhões de reais. E essa nossa iniciativa está fazendo com que outros estados no Brasil, outras associações municipalistas, tenham o apoiamento do próprio Tribunal de Contas da União para que os repasses sejam mantidos até que o novo censo possa ser feito nas cidades de todo o país. Então, foi uma vitória política importante, mas, sobretudo, uma vitória da causa municipalista brasileira. E a gente tem que também quis fazer ao longo desse ano um amplo debate. Para você ter uma ideia, a tabela do SUS, há 12 anos que nós não temos aumento. E você sabe que a questão dos medicamentos, né, dos insumos da saúde, muitas vezes eles são dolarizados. Então, o custo da saúde aumentou muito no Brasil, sobretudo dos municípios, e a gente está tendo uma tabela de repasse do SUS que há 12 anos que não tem aumento. Então, cada vez mais os municípios estão tendo dificuldades de pagar o custo da saúde para atender bem a população. Segundo ponto, o governo federal tem criado, e eu defendo o piso salarial dos professores, eu defendo o piso salarial da enfermagem. É fundamental que as categorias dos municípios elas possam ter o nosso apoio e, sem dúvida alguma, uma melhoria na questão salarial, mas é importante que também seja feita uma reflexão. O ministro Camilo da Educação, na última quinta-feira, ele aumentou o piso em 15%. Ele aumenta o piso, mas não aumenta o valor do repasse nas cidades. Então, significa dizer que essa conta do aumento do piso salarial de 15%, ele termina caindo no colo dos prefeitos e das prefeitas de todo o Brasil. Por exemplo, o piso nacional da enfermagem, que é uma bandeira que eu defendo, foi aprovada pelo Congresso Nacional e o governo está buscando uma alternativa de poder ajudar os municípios. Mas se esse dinheiro não for repassado pela União, a conta do aumento do salário dos enfermeiros, ele termina caindo nas costas do prefeito e das prefeituras, que muitas vezes não têm o dinheiro para pagar. Por isso que a gente precisa fazer esse amplo debate no âmbito nacional, para que a gente possa, de fato, ter menos Brasília e mais Brasil, e a gente aumentar as receitas, né, dos municípios brasileiros. Nós temos recursos oriundos da cessão onerosa da Petrobras, nós temos recursos, né, de parcerias público-privadas que o Brasil vai fazer em portos, aeroportos, rodovias, estradas, investimentos em infraestrutura, e parte desses recursos, na nossa avaliação, eles precisam ser compartilhados de forma mais objetiva com a população brasileira, através dos municípios que estão ali na ponta atendendo a população. Deputado, inclusive, essa questão aí do novo pacto federativo e também desse repasse maior, dessa concentração maior de repasses para os municípios, está entre as propostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, na prática, como isso afeta a vida do cidadão, como isso afeta a vida do contribuinte? Olha, eu tenho conversado muito com o ministro Haddad
ele tem defendido um novo pacto federativo, ele defende que o presidente Lula, nesses próximos 4 anos, possa fazer uma rediscussão federativa no Brasil, para que a gente possa fazer um debate sobre os subfinanciamentos dos programas sociais e como os municípios podem, nesses próximos 4 anos, irem recuperando a sua capacidade de investimento. A nossa avaliação é que a política econômica, no primeiro momento, as ações do governo federal, sobretudo do ministro Haddad, estão na direção correta. Tanto é que a maioria dos economistas que nós conversamos do Brasil, eles estão colocando que a agenda prioritária do governo é a agenda correta, que o governo deve começar com a reforma tributária e o ministro finaliza, ao lado de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, de já nos primeiros 20 dias iniciar um debate sobre a reforma tributária e, paralelamente, a âncora fiscal, que vai reorganizar o teto fiscal no Brasil, porque com isso o Brasil passará a ter previsibilidade, a gente passará a ter mais do que nunca o controle dos gastos públicos e o Brasil ele vai cada vez mais mostrar segurança jurídica, segurança econômica para a gente poder atrair investimentos privados de todo o mercado internacional. Eu falava aqui no final do ano com o presidente do Banco Central, o Dr. Roberto Campos, e ele me dizia que o mundo tem quase 13 trilhões de dólares com recursos a juros zeros, muitos investidores atrás de investimentos e já identificam o Brasil como a janela de oportunidade. Qualquer projeto no Brasil de energia, de petróleo e gás, de infraestrutura, ele remunera mais de 3, 4%. Enquanto hoje esse dinheiro parado na Europa, nos Estados Unidos e em outras economias, praticamente não remunera nada. Então, por isso que os investidores internacionais começam a observar o Brasil como uma janela de oportunidades para que possam ser feitos investimentos em portos, aeroportos, rodovias, investimentos em energia, investimentos em infraestrutura. Então, o que a gente debate é que essa agenda do desenvolvimento, ela precisa, de fato, avançar no Brasil. Eu estou confiante que o governo possa avançar bem na agenda econômica e contará com o nosso apoio no Congresso Nacional, desde que seja para preservar o ajuste fiscal, para retomar o investimento público e que o Brasil, cada vez mais, ele possa ter a sua economia globalizada. Por exemplo, a autonomia do Banco Central. Eu fui relator da autonomia do Banco Central. Ela é fundamental. As principais economias modernas no mundo, dos 20 principais países, elas têm o Banco Central independente. E é o que temos hoje no Brasil. Então, mexer na autonomia do Banco Central seria um erro do governo, coisa que eu não acredito que avance, até porque não há ambiente para isso dentro do Congresso Nacional. Deputado, o senhor comentou agora há pouco sobre a questão do aumento do piso dos professores e também do piso da enfermagem. Como isso pode causar prejuízo para os municípios se não houver um repasse adequado para eles? Olha, perca de receitas, né? Por quê? Porque esses recursos eles ficam carimbados para que os programas eles possam ser feitos a exemplo do aumento do piso da enfermagem e do piso salarial dos professores. Na hora que o município ele tem que fazer o pagamento do piso da enfermagem e do piso dos professores, o município perde esse recurso para poder fazer investimento em calçamento, em asfalto, em novas praças, em novos postos de saúde. É esse debate. Não é que os prefeitos são contra os pisos salariais, não. Todos são favoráveis. O que eles estão preocupados é porque os municípios eles não têm mais recursos para poder fazer o pagamento desses pisos. Para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje mais de 3.800 municípios que não têm nenhuma capacidade de investimento. Ele fica dependente dos repasses do FPM da União.
Ou seja, os municípios ficam lá, os prefeitos, com o pires na mão, tentando buscar recursos, né, federais para poder fazer investimento. Então, cada vez menos os municípios estão perdendo a sua capacidade de investimento e isso vai prejudicando muito, sem dúvida alguma, os programas e a melhoria da qualidade de vida da população. Por isso que eu tenho trabalhado aqui fortemente dentro do Congresso Nacional para que, de fato, a gente avance nessa agenda do Pacto Federativo, que precisa ser feito um amplo debate, desde a Previdência, como também da discussão dos percentuais constitucionais, que hoje 25% é da saúde, 25% da educação e 15% da saúde. Esse debate precisa ser feito sobre essas questões dos repasses que são feitos, entre outros temas que os próprios municípios precisam discutir, né, como o debate da agenda dos programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programa o PAA, né, o Programa Alimenta Brasil. Todos esses programas precisam ser rediscutidos, porque o que existe nesses últimos 15 anos no Brasil é o subfinanciamento de programas importantes para a população brasileira. Deputado, eu estou com uma informação aqui legal também para passar para quem está nos assistindo, que a Confederação Nacional dos Municípios tem orientado os municípios a protestarem junto ao TCU com base na Lei Complementar 165 de 2019. A lei diz que os municípios que perderem recursos diante da prévia do coeficiente populacional teria esse valor congelado aí até sair o próximo censo. Qual é a previsão de divulgação do próximo censo, já que vocês estão lutando aí, têm atuado para que seja feito um estudo mais aprofundado junto ao IBGE sobre o censo populacional? Olha, muito boa informação, de fato é verdade. A CNM, a Federação Nacional dos Municípios, estão orientando que as associações municipalistas dos estados possam entrar junto ao TCU, depois dessa jurisprudência que foi criada no estado de Pernambuco, para fazer com que os recursos sejam preservados. Então, esse trabalho está sendo feito. Eu tive o privilégio de poder trabalhar e defender essa agenda aqui no estado de Pernambuco. Como eu disse, serão 300 milhões que os municípios manterão de repasse, e além de trabalhar junto ao TCU, ao presidente Bruno Dantas, para que essa agenda fosse feita. O que é que a gente está defendendo? A gente está defendendo que os recursos sejam preservados, né, ao longo do ano de 2023, até que um novo censo ele seja feito, né, de forma correta, de forma transparente, com critérios pré-estabelecidos, e a partir daí a gente faça uma discussão de fato para diagnosticar de fato quais são os municípios que perderam população ou não, e a partir daí esses municípios terem que se readequar dentro de um planejamento até de redução financeira, mas de um planejamento de 1, 2, 3, 4 anos. Não dá para uma cidade que recebe 1 milhão por mês, ela de um dia para a noite passar a receber 700 mil reais. Então, isso afeta drasticamente na economia do município. Perfeito. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua gentileza. É o debate amplo, a gente segue acompanhando esse tema aqui pelo Portal do Antagonista, segue também no Meio Dia em Brasília. Como eu sempre digo, as portas do programa estão sempre abertas, sempre que tiver uma novidade aí sobre o tema, que é de impacto aí, principalmente para quem vive, para quem mora nos municípios, os contribuintes que estão aqui nos assistindo, que não estão nas capitais, estão aí de olho, e é um tema que, de fato, vai impactar toda a sociedade. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. Kis, parabéns pelo programa mais uma vez, pela audiência. Esse programa onde a gente tem andado tem repercutido muito bem, sobretudo pela qualidade dos temas que você tem trazido. Isso é fundamental para informar a sociedade brasileira, e sempre que convidado nós estaremos à disposição para conversar sobre o Brasil e sobre a agenda congressual. A agenda, a partir do dia 1º, uma nova legislatura, sem dúvida alguma, é muito desafiadora.
Eu estou muito confiante nesse novo Brasil que se desenha para frente, de paz social, de diálogo entre as instituições e que a gente avance numa agenda econômica dentro do Congresso para fazer com que o Brasil volte a gerar emprego e renda. Eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo Bolsa Família, ProUni, Pronatec, Minha Casa Minha Vida. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E é nesse sentido que o Congresso Nacional precisa trabalhar para gerar oportunidades para o povo brasileiro. Obrigada, deputada. E a gente segue confiante também nessa mesma expectativa. A gente segue enquanto profissional e principalmente enquanto sociedade, enquanto contribuinte. Obrigada pela gentileza. Obrigado.